Olá, meus amores! Salve, salve! Sejam bem-vindos! Mais uma videoaula nossa! E o tema de hoje é nada mais, nada menos do que ciclo celular. Esse assunto que é importantíssimo porque ele vai estar relacionado à mitose e meiose, que serão nossos próximos assuntos nas próximas videoaulas desta sequência. Então, olha só, do que esse assunto trata? Vamos direto ao ponto. Esse assunto trata do princípio de quais são os estágios de vida de uma célula. Eu quero que você preste muita atenção nesse início da aula, porque eu vou te dar uma referência que às vezes os alunos se passam. Presta bem atenção. A célula vai estar basicamente em dois modus operandi. Vamos pensar assim. Ou ela está com o seu metabolismo ali ativo, funcionando em função, tá? De manter, por exemplo, o metabolismo de um órgão ou o metabolismo de um tecido em atividade. Vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Ou a célula pancreática que trabalha produzindo o hormônio, por exemplo, insulina. A célula beta das ilhotas pancreáticas. Aquela célula está lá diariamente nessa atividade que é a produção de insulina. Pronto? Ou então um melanócito na sua pele, que tem ali o trabalho de produzir a melanina. Esse tipo de estado de manutenção do metabolismo, nós chamamos de G0. Ó, coloquei aqui G0. Tá vendo? A célula está funcionando, transcrição, tradução, núcleo de atividade, retículos, tudo funcionando. Mas ela está funcionando em função de manter aquele organismo, aquela atividade metabólica principal. Agora, imagine uma coisa. Se aquele tecido, por exemplo, agora tem a necessidade de formar novas células, o que é que vai acontecer? Um grupo especial de células vai receber a informação de que elas precisam se multiplicar. Se a célula vai se multiplicar, aí já não tem mais como ela estar ali no G0, entende? Ou seja, ou bem ela está no G0, em atividade, dando manutenção lá às funções básicas, ou ela sai do G0 e entra nesse ciclo que eu vou te ensinar aqui agora, que é exatamente o ciclo que tem uma sequência de etapas pré-determinadas para ela chegar, por exemplo, na mitose. Entendeu? Não tem como a célula fazer ao mesmo tempo, tá produzindo, sei lá, por exemplo, um hormônio e ao mesmo tempo está se organizando para se dividir. Ou é uma coisa, ou é outra. Aí quando nós falamos, olha, a célula vai se dividir, ela saiu do G0. E aí, portanto, ela entra nessas etapas do ciclo celular que nós vamos ver. Para a célula sair do G0 e entrar no ciclo celular, no ciclo que decorre na divisão, para ela sair disso aqui, ela vai ter que ter um estímulo. Esse estímulo que vai atuar, tirando a célula do G0, são exatamente substâncias específicas que nós podemos classificar como fatores de crescimento, tá? Vou botar aqui, ó, um F e um C aqui. Fator de crescimento. Um hormônio, por exemplo, pode ser um fator de crescimento. O GH, ó, é um hormônio que pode atuar como fator de crescimento. O GH chega lá na célula óssea e fala, amiga, ó, tá na hora de se dividir. Ela sai do G0 e vai caminhar para o G1. Entendeu? Vamos aqui agora. Quando a célula entra no G1, aqui a expectativa é que seja um caminho sem volta. Se ela entrou no G1, ela vai ter que chegar até a última etapa da mitose. Pelo menos essa é a expectativa. Então, no G1, o que vai acontecer? Essa célula, basicamente, ó, poderia ser uma célula aqui pequenininha, colocar aqui esses dois pauzinhos aqui representando o DNA. Então, essa célula no G1 vai sofrer o quê? Crescimento celular. Olha aqui, crescimento. A célula cresce, ela aumenta de tamanho ao longo do G1. Mas perceba que esse desenho que eu fiz representando as moléculas de DNA continua o mesmo. G1, o citoplasma basicamente dobra de tamanho. A célula vai produzir mais retículo endoplasmático, vai produzir mais retículo liso, ela vai crescer
para depois se dividir. É um ato muito inteligente da natureza. Ela dobra o material dela celular, que aí sim pode dividir, ok? Então olha só, se ela está crescendo, obviamente está tendo o quê? Muita síntese. Está fabricando organelas, novas mitocôndrias, tudo, mas muita síntese. Então, naturalmente, existe uma grande atividade de transcrição e tradução. Lembra disso? Está produzindo RNA, está produzindo proteína para poder crescer. Pronto? A célula cresceu, o que é que ela vai fazer agora? Ela vai passar pela fase S, aonde aqui na fase S a principal coisa que vai acontecer é dobrar o material genético da célula. O material genético é dobrado na fase S. É uma etapa de quê? De replicação do DNA. Porque se o material genético está dobrando, é porque, portanto, o DNA foi replicado. A célula se mantém nessa condição total de DNA até chegar na fase M. Quando chega na fase M, essa célula então vai se dividir, né, em duas células menores, que são as células filhas. Como ela dobrou de tamanho, quando ela divide ao final, ela volta basicamente ao tamanho inicial. Então a célula não fica menor ao passar pelo ciclo celular. A lógica é que ela fique do mesmo tamanho, porque ela dobrou antes. A mesma coisa, a mesma lógica vai acontecer com o material genético. Ela dobra o material genético na fase S, mas como na fase M vai dividir, ela volta ao total inicial. Então, exemplo, espécie humana. A espécie humana tem 2N igual a 46. Quando passa na fase S, nós vamos ter 92 moléculas de DNA. No final de tudo, tem 46 de novo. Entenderam? Beleza. Quando a célula, então, termina a fase M, ela tanto pode ir para G0, como ela pode entrar num novo ciclo, né? Isso vai depender muito do contexto metabólico. Então, o G1, o S e o G2, ó, G1, S e G2, que são etapas preparatórias anteriores à mitose, por exemplo, são chamadas de intérfase, compõem a intérfase ou compõem a interfase, chame como quiser. G1, S e G2 compõem esse período interfásico, em que, no caso, o cromossomo, aquela organização bem compacta do DNA, da cromatina, ainda não está formado. Na nossa aula de núcleo, DNA, cromatina, cromossomo, você vai entender melhor ainda essa história de formas da cromatina, né? Então, na condição interfásica, o cromossomo ainda não está totalmente estruturado. Ao final dessa aula aqui, você vai ver um vídeo que eu vou te mostrar de uma célula passando por essas etapas para poder chegar na mitose, e aí você vai ver como a cromatina no núcleo é condensada ao longo do processo na mitose. Então aqui G1, S, G2 é preparação. O núcleo está em condição ainda interfásica, não tem cromossomos totalmente formados, e são etapas prévias para poder entrar na mitose, que é aquela divisão propriamente dita. Tá aí as etapas do ciclo celular. Porém, todavia, entretanto, na passagem do G1 para o S, existe um ponto de checagem 1. E aqui na passagem do G2 para o M, vai ter também um ponto de checagem 2. Estes pontos de checagem, o que é que eles são? O ponto de checagem são momentos em que a célula fiscaliza toda a condição ambiental, né, em torno dela e também dentro dela, para ela tomar uma decisão de seguir em frente para a próxima etapa ou não. Então, o ponto de checagem, na verdade, é um conjunto de enzimas e proteínas, são elementos biológicos que vão conferir pH, você vai anotando aí o pH, se a temperatura está ok, se o DNA foi replicado corretamente, se o tamanho da célula está bom,
se tem nutriente suficiente para seguir para a próxima etapa. Tudo isso é o que nós chamamos de ambiente. Não fica pensando em ambiente externo, sei lá, não. Pensa aonde a célula está. O pH está bom, a concentração de íons está correta, o DNA sofreu mutação ou não, temperatura está boa, tem energia suficiente para seguir em frente, o tamanho está legal. São essas as coisas. É isso que o ponto de checagem confere. Essas enzimas e proteínas que estão trabalhando nos pontos de checagem necessariamente foram em algum momento traduzidas, foram em algum momento produzidas. Então presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se um ponto de checagem funciona corretamente, ele olha a condição do ambiente e toma uma decisão. Ó, tá tudo ok, vou seguir em frente. Pode ir para fase S, pode ir para fase M, segue o fluxo. E a célula termina lá sua mitose em paz. Mas se o ponto de checagem verifica que há um problema, como por exemplo falta de nutriente, tamanho da célula não está bom, pH não está bacana, enfim. Se algo no ambiente compromete a célula, ou um defeito severo genético, algo do tipo, então o ponto de checagem bloqueia o ciclo e fala, ó, não dá para seguir em frente porque o ambiente não está bom. Você tem que morrer. Aí mata a célula. O nome disso é o quê? Apoptose. Não esquece, apoptose. Apoptose é morte programada da célula. Por quê? Porque o sistema viu que não estava bacana e é melhor aquela célula morrer do que comprometer o organismo. E é exatamente neste ponto, chega me emociona falar esse assunto. Eu poderia levar horas falando disso, mas vamos lá, vamos focar aqui. É exatamente neste ponto de checagem que, se o ponto de checagem não funciona corretamente, pode deflagrar um câncer. Entende? Eu terei uma outra aula de câncer com vocês. Eu quero só, no momento, esse pequeno fundamento. Se o ponto de checagem, que é para checar, conferir, se ele falha, se ele tem uma falha, porque rolou uma mutação nessas enzimas aí do ponto de checagem, se rolou uma falha, aí a célula não é conferida corretamente. A célula pode ter um defeito, pode ter uma mutação severa, pode ter um erro na célula, que ela deveria morrer. Mas como o ponto de checagem não está funcionando corretamente, a célula vai se multiplicando, perpetuando esse defeito celular. Então, todo câncer, primariamente, antes de tudo, precisa acontecer, ou decorre, na verdade, decorre de uma falha do ponto de checagem. Repetindo, todo câncer, para acontecer, ele decorre de falhas no ponto de checagem. Então, se o ponto de checagem funciona corretamente, a célula morre se ela tiver defeito. Se o ponto de checagem não está funcionando corretamente, a célula continua o ciclo, mesmo ela tendo defeito. Numa outra aula a gente fala mais sobre as bases genéticas do câncer, tá? Então, vamos fechar nossa aula. Esse é o ciclo celular. Tá aqui as etapas principais, G1, S, G2 e M. O ciclo sempre tem que funcionar nesse sentido, obedecendo essa sequência aqui de fases. G1, S, G2, que são as preparações antes da fase M, compõe a intérfase. A célula aumenta de tamanho na G1, duplica seu material genético na S, se divide em duas células na fase M. Pontos de checagem são momentos de autocontrole em que a célula percebe como está a sua condição. Se por acaso a coisa não estiver bem, a célula entra em apoptose e morre. Se o ponto de checagem falhar, aí amigo, pode rolar um câncer. Valeu? Essas são as etapas primordiais. Foi bom demais ter você aqui. Continua nessa aula que eu vou te mostrar um vídeo. Nesse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, ele é bem rapidinho. O objetivo aqui agora, nesse primeiro momento, não é eu te falar de mitose e tudo isso. É apenas te dar uma noção geral do ciclo. Então nós poderíamos muito bem entender esta imagem aqui do núcleo vermelho. Núcleo avermelhado. Olha a membrana plasmática no entorno aqui da célula, delimitando a célula. Aqui seria o citoplasma. Se você olhar para essa imagem em vermelho no centro da célula, que é o núcleo, perceba,
você não consegue destacar os cromossomos. Por quê? Porque a cromatina está muito relaxada. Ela não está compactada. Logo você fala, opa, núcleo interfásico. Lembra? G1S, G2. Uma fase em que os cromossomos não estão ainda organizados. Eles não estão compactados. Eles não são distinguíveis. Tá? Vou dar o play aqui para você ver o vídeo rodando. Olha pro vermelho, olha pro vermelho. Veja como a cromatina, tá rolando o G1, o S aí, tá o G2. Olha como a cromatina vai compactando, 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 compactando. Veja, você agora já está começando a ver o quê? Cromossomos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, percebe? Tem esse verde aqui, né, com a cor meio diferente, mas isso é normal aí na captação da imagem. Olha como os cromossomos vão se destinar para o centro. Isso aí seria uma prófase, né? Aqui já seria, portanto, uma metáfase. Aqui seria agora uma anáfase. Vê? Então, olha como os cromossomos estão mais distinguíveis agora. Logo, nesse momento, está tendo a mitose e não a intérfase. Tá vendo? A célula vai concluir, forma novos núcleos e veja, o material genético está começando a ficar como agora? Relaxado de novo. Difícil de distinguir. A célula está voltando para a intérfase. Tá vendo? Ó, ela voltou para a intérfase. Está aqui uma célula filha, né? Que outra célula filha. Então você percebeu muito bem aí esses estágios que eu te mostrei. Intérfase, tá vendo? Ó, depois que acontece a compactação dos cromossomos, eles se tornam mais distinguíveis. Aí saiu da intérfase. Já está na fase M, que seria a mitose. Até que no final de tudo, ele volta a ficar como a organização interfásica, né, se apresenta. É isso aí. Qualquer coisa você vai voltando e reanalisando a imagem.